Olá, o meu nome é Sabrina, eu sou estudante de História da PUC Campinas. Oi, meu nome é Natália, eu sou estudante de História da PUC Campinas. Oi, o meu nome é Júlia e eu também sou estudante de História na PUC Campinas. E esse é o nosso podcast para a disciplina de História Pública do professor Gustavo Junqueira. Hoje falaremos do filme Contos da Noite. O filme começou a ser produzido em 2011 e teve diferentes datas de lançamento. No Brasil, foi no ano de 2013, na França e nos Estados Unidos, em 2012. O filme foi produzido e dirigido por Michel Ocelot, um diretor e animador francês que passou a sua infância na Guiné. Esse filme, na verdade, é uma junção de contos, e o conto que foi selecionado por nós foi O Menino Tambor, que nos próximos blocos falaremos mais sobre ele e sobre o filme. Bom, agora eu vou abordar sobre o diretor, que também é o criador do filme. E dizer que o autor tem um site onde ele dispõe algumas informações sobre a sua vida pessoal, mas se apresenta desde o começo como uma pessoa muito reservada sobre sua vida. Bom, Michel Ocelot, que é o criador e o diretor, ele nasceu na Riviera Francesa, passou a infância na Guiné e cresceu no Vale de Loire, antes de estabelecer em Paris. Ele também afirma que viveu uma infância feliz, cercada pela família, afeto e dois mundos culturais. Esses dois mundos culturais que o autor fala é devido às suas trocas de experiências entre Riviera e Guiné. Bom, no site nós também achamos algumas informações sobre a vida acadêmica dele, onde ele diz que estudou em várias instituições de arte. Algumas como Escola de Belas Artes de Angers, onde mais aprendeu e desejou um departamento de animação, que foi fundado logo após a sua saída. Artes Decorativas de Paris, ele estudou um pouco de animação e novamente pediu um departamento de animação, que também foi criado após a sua saída. Também passou pelo Art Center College of Design, em Los Angeles. Estudou publicidade, fotografia e artes gráficas. Ainda sentia falta da animação que ele tanto cobrava. E o autor finaliza a sua trajetória acadêmica passando pelo Instituto de Artes da Califórnia, onde teve pouco ensino, mas viveu o clima cultural dos Estados Unidos em 1968. Bom, é perceptível que ele dedicou a sua carreira a animações cinematográficas. Todos os seus trabalhos foram baseados em roteiros e desenhos próprios dele no começo da sua carreira. Fez também o serviço militar e suas animações na época não podiam ser exibidas em outros lugares devido ao sigilo militar. Entre seus curtas-metragens, o autor dirigiu Os Três Inventores, vencedor do BAFTA de melhor filme de animação em 1980, em Londres, seguido por A Lenda do Pobre Corcunda, vencedor do César de melhor curta de animação em 1983, Paris. No final de 2008, ele lançou um DVD com uma compilação de seus curta-metragens chamado Os Tesouros Escondidos de Michel Ocelot, sobre sua vida e obras antes de Kirikou. Em julho de 2011, e pela primeira vez em 3D, foi lançado então Os Contos da Noite, filme o qual a gente vai falar aqui. Foi o único longa-metragem francês selecionado para a principal competição da 61ª edição do prestigiado Festival de Cinema de Berlim. Em 2012, Michel Ocelot terminou de filmar novas aventuras de Kirikou, intituladas Kirikou e os Homens e as Mulheres. De Lille, em Paris, ambientado na Belle Époque, ganhou o Prêmio César de 2019, a maior honraria do cinema francês. E o seu último longa-metragem foi O Faraó, o Selvagem e a Princesa, que consiste em 3 histórias muito diferentes e foi lançado em outubro de 2022. Em sua visão artística, o autor ele diz que ele não tem um mestre específico. Ele é influenciado por muitos, mas ele não copia ninguém. Então ele vê a sua criação como um malabarismo de referências, né? Onde se encontram essas várias pessoas que ele é influenciado por, mas que é uma coisa original dele.
as suas inspirações vêm da sua própria vida. Então, seja qual for a história que ele quer contar, ele vai usar a forma dos contos de fadas para criar beleza e para transmitir essas mensagens sem o peso de um realismo muito impactante. Então, é importante ressaltar também aqui que o Michel, ele nunca planejou fazer filmes para crianças especificamente, né? Seus filmes são rotulados como infantis por serem animações. Mas ele considera filme infantil um gênero como um cavalo de Troia para alcançar os adultos, mas que fala com seriedade para as crianças, respeitando a inteligência delas. Então, não é uma questão voltada realmente para crianças, só são animações que podem ser consideradas infantis, mas é isso que ele diz, que ele tenta chegar aos adultos através disso. Eu vou falar um pouco sobre a Guiné, ou Guiné-Conakry, que fica lá na África Ocidental. E antes de tudo, já vou esclarecer uma coisa que sempre confunde. Existem 3 Guinés. A que estou falando aqui é a Guiné que já foi colônia da França. Já a Guiné-Bissau foi colônia portuguesa e a Guiné Equatorial foi colônia espanhola. Então, apesar dos nomes parecidos, cada uma tem uma história bem diferente. Bom, como vou abordar aqui? A Guiné-Conakry foi dominada pela França de 1891 até 1958, quando conquistou a sua independência. Depois disso, o país passou por muitos anos de ditaduras e governos autoritários, principalmente no fim do século XX. Por volta de 2010, começaram as mudanças mais fortes na política. Por causa da influência francesa, o idioma oficial hoje é o francês. Mas agora vamos para a parte mais legal, a cultura. A Guiné está em uma região super rica culturalmente. Isso aparece principalmente na música, nas danças e nos ritmos, nos rituais tradicionais também. Um dos símbolos musicais da região é o djembé, aquele tambor super famoso que aparece em várias apresentações culturais. Ele tem um som muito marcante e faz parte do dia a dia, desde festividades até as celebrações religiosas. E não dá para falar da cultura da África Ocidental sem mencionar os griots, que são as figuras importantíssimas na história. Os griots, eles são como os contadores de história, músicos e guardiões da memória do povo. Eles passam adiante histórias, mitos, tradições e ensinamentos através da oralidade, usando as músicas, poemas e narrativas. Muita coisa que hoje conhecemos sobre os povos dessa região só chegou até nós porque foi transmitida por eles. Então, resumindo, a Guiné-Conakry é um país com uma política cheia de desafios, uma história política, né? Cheia de desafios, mas com uma cultura extremamente rica, viva e muito marcada pela música e pela tradição oral. Achei interessante também falar sobre uma das lendas africanas mais conhecidas, a lenda da origem dos tambores africanos, que vem da Guiné-Bissau, um país da África Ocidental que foi colônia portuguesa. Bom, essa lenda faz parte de uma tradição que valoriza muito a música, os ritmos e a força simbólica do tambor dentro das culturas africanas. Segundo a lenda, os tambores não eram originalmente dos humanos. Quem dominava os ritmos e guardava o conhecimento dos sons era o macaco, um animal esperto e cheio de habilidades. Ele era o responsável por tocar e controlar os ritmos que marcavam a vida da floresta. Só que, em um determinado momento, os humanos conseguem capturar o segredo do tambor. E a partir daí, esse instrumento passa a fazer parte das comunidades humanas, acompanhando as festas, os rituais e as celebrações. Essa história é muito simbólica, porque mostra como a música e os instrumentos são vistos como algo sagrado, cheio de poder e significado. Os tambores, especialmente na África Ocidental, não servem apenas para as músicas, eles carregam também as memórias, as histórias e as identidades. Agora, algo importante que o professor trouxe durante as aulas é a generalização do imaginário africano. Muitas vezes as pessoas falam de África como se fosse uma coisa só, como se houvesse uma única cultura, uma única língua ou um único povo. Só que o continente africano é enorme e extremamente diverso.
Existem centenas de culturas, etnias, línguas e tradições diferentes. A lenda dos tambores de Guiné-Bissau é só um dos exemplos dentro de um universo cultural muito maior. E é aí que o pan-africanismo, que é um movimento intelectual, político e também cultural, que defende a unidade e a solidariedade entre os povos da origem africana, tanto os que vivem no continente, quanto os que fazem parte da diáspora, ou seja, os descendentes espalhados pelo mundo por conta da escravidão e do colonialismo. O pan-africanismo nasceu como uma forma para combater esse racismo e o colonialismo, e também como uma forma de buscar autodeterminação, desenvolvimento e também a valorização dessas culturas africanas. É um movimento que incentiva os povos africanos a se reconhecerem, a se fortalecerem, a se unirem e explorarem os seus próprios recursos para construir um futuro melhor. Quando juntamos isso com a lenda do tambor, percebemos que essas histórias não são apenas mitos, elas também reforçam a identidade, o sentimento de pertencimento e a memória coletiva. O tambor, nesse caso, acaba simbolizando a força da cultura africana e a importância de manter vivas essas tradições. Passando para a ficha técnica do filme, o nome dessa produção, é o Contos da Noite, de 2011. O gênero é uma animação francesa no estilo teatro de sombras e o seu título original é em francês, vou ficar devendo o francês, é Le Contes de la Nuit, deve ser. Na distribuição foi feita pela Zeta Filmes e a data de estreia foi no dia 19/7/2013 no Brasil. O país, de produção é a França e o gênero é animação. O ano de produção foi em 2011 e tem uma duração de 84 minutos. Sua classificação é livre e a sua abertura nos Estados Unidos foi de $7,1 mil até dia 30/9/2012 e acumulou nos Estados Unidos $10,9 mil. Uma observação, essa estreia foi feita apenas em São Paulo, tá? A estreia no Rio de Janeiro foi no dia 2/8/2013. E os dubladores que constam no elenco são Julian Beramis, Marine Grissett, Michel Elias, Olivier Claverier e Isabelle Guiard. Bom, vou falar agora então dos créditos do filme, que aparecem bem no comecinho, Falar, quem é que está por trás dessa animação. Já que é um filme francês, os nomes dos estúdios, o nome das pessoas que fizeram, tá tudo em francês e eu não sou fluente em francês, nem de longe, nem de perto. Então, perdoe se ficar muito horrível a minha pronúncia. O estúdio de animação que fez o filme foi o Nordwest e o Estúdio O, em coprodução com o Estúdio Canal, com o apoio da Région Île-de-France e a participação do Centre National de la Cinématographie. Assistente de direção foi o Eric Serret. A trilha sonora original foi feita pela Christian Marie, não sei. Os efeitos de relevo, estetoscopia, foi feito pelo MacGuff Lindy e o Fadolphe Cambrier e a Mathilde Germy. A produtora executiva foi a Yves Maquet, produzido por Christophe Rossignon e Philippe Boffat. Direção Michel Ocelotti, Roteiro, diálogo, storyboard e design gráfico foi o Michel Ocelotti. E as vendas mundiais pelo Estúdio Canal. E a rede cultural francesa é Institut Français et Ifcinem, que foi quem produziu e divulgou na França. O filme Contos da Noite, em especial Menino do Tambor, usa animação em CGI, ou seja, essa animação é feita por computador. Mesmo sendo de forma digital, o diretor tenta manter o estilo de silhuetas e de teatro de sombras. Ele cria personagens e cenários que parecem recortes iluminados. Bom, ele usa o CGI para dar um movimento, uma profundidade
e uns efeitos de luzes que deixam tudo mais vivo e com o mesmo visual mais simples. O formato da imagem do filme é de 1,77, que é o padrão widescreen. Ele foi exibido em 35mm em DCP, tanto em 2D quanto em 3D, e também lançado em DVD e Blu-ray, também nas duas versões 2D e 3D. Os idiomas principais são francês e japonês, e o filme tem legendas em português brasileiro, inglês, japonês, espanhol, ucraniano e árabe. Bom, no processo de criação, o diretor primeiro desenha silhuetas, depois digitalizou tudo. E depois vem a animação no computador, usando essas luzes, as sombras, as cores mais fortes para dar essa vida ao conto. Bom, agora a gente vai fazer um resumo do filme para vocês entenderem como que foi construído, né, esse filme, como que é contada essa história. Então, o filme ele é dividido em vários contos curtos. Cada um deles é inspirado em diferentes culturas, né? E todos são apresentados como se 3 jovens estivessem criando e encenando essas histórias dentro de um estúdio. Então, começa com um recorte de uma cidade, focando em um cinema com um aspecto de abandonado, com as últimas letras do letreiro tombadas, a porta de entrada já com grade. E esse cinema ele fica cercado por prédios e no fundo você escuta um barulho de trânsito, carros, buzinas, sirenes, um barulho de cidade mesmo. E é tudo em um tom cinza, tirando o céu que é bem azul. O dia passa e conforme vai escurecendo, a cor dos prédios vai mudando para preto. E o céu vai mudando para azul escuro. As janelas dos prédios em volta desse cinema vão se iluminando de cores como amarelo e vermelho claro, né? Insinuando luzes de dentro das casas. E a câmera vai dando um zoom e se aproximando do cinema, que não é possível ver nenhum detalhe. Apenas o seu contorno, ou seja, sua sombra, tá tudo preto por ser um cenário que tá buscando retratar a noite, né? Dentro da sala do cinema, atrás de todas as poltronas vermelhas, de frente para o palco, tem essas 3 pessoas, uma menina, um homem adulto, no meio e na outra ponta, um menino. Eles estão sentados cada um numa mesa de escritório, assim, com um computador e uma luminária para cada. Perto deles, em uma das paredes da sala, tem uma estante. Entre o homem e o jovem, tem o que parece ser uma câmera ou uma daquelas luzes de palco com uma coruja pousada em cima dela. Todos os personagens e objetos em cena, tirando o fundo do ambiente, são pretos, como se fossem sombras, sendo possível ver apenas os seus contornos. Eles contam histórias, ou melhor, as interpretam, né, como se fosse um teatro mesmo. Eles usam o computador que eles têm em cada mesa para terem imagens de referências e depois tem robôs e máquinas, é bem engraçado essa parte, eles têm robôs e máquinas para montarem o cabelo e o figurino deles. Eles sobem então ao palco e o homem mais velho, o único adulto que aparece, pergunta se eles estão prontos e o menino e a menina gritam que sim. Nessa parte então as cortinas se fecham, assim dando início, né, à história. O conto aqui, ele apresenta o Menino Tambor, né? O nome do conto é O Menino Tambor. É um conto africano situado numa bela aldeia no meio do mato. Vale ressaltar que eles dizem, né, que é no meio do mato. Seus personagens principais consistem em uma bela princesa com um belo penteado e um garoto que gosta de batucar chamado de Menino Tambor. O drama do Menino do Tambor é que ninguém reconhece o talento dele, que vive sonhando e batucando em todos os lugares, mas que acaba irritando todo mundo da aldeia com seus batuques. O nosso personagem principal é construído como um rapaz que sonha se tornar um grande tocador de tambor, mas que ninguém acredita nele ou o deixa chegar perto de um tambor. Mas o menino sonha com um tambor específico. Ele quer tocar um tambor mágico que faz com quem ele quiser dançar irresistivelmente. E o drama se inicia com uma dúvida: mas será que esse tambor realmente existe? Temos diferentes personagens inseridos nesse trama, que estão encarregados de demonstrar a dúvida e a irritação da aldeia em relação ao batuque do garoto. Então, em momentos específicos temos a personagem cozinheira, que diz que o garoto do tambor está enchendo a paciência e que era melhor que aprendesse a cozinhar.
O caçador, também um personagem que reclama do garoto do tambor, afirmando que era melhor que ele aprendesse a caçar. A fazendeira diz que era melhor que aprendesse a plantar. O guerreiro diz que era melhor que aprendesse a matar os nossos inimigos. E a princesa, que faz uma prece ao garoto do tambor para que não encha a paciência do rei, pois o mesmo estava doente. Já o personagem feiticeiro, né, que é outra figura ali que se apresenta no filme, ele vai se apresentar de uma forma meio diferente. Então, o contorno da sua sombra vão ter os olhos vermelhos, o corpo vai estar coberto de pelagem de animal, a sombra dele vai ser um pouco mais detalhada que a dos outros personagens, né, menos o da princesa e o do garoto, porque ele tem esses penteados característicos e diferentes. E essa ideia da pelagem de animal, essa ideia de ser diferente já mostra. Porque ele é um personagem feiticeiro, né? A ideia dele é ser um xamã. E até esse xamã mesmo vai dizer pro garoto que ninguém pode se aproximar do tambor sagrado que ele tem. Sobretudo alguém como o garoto do tambor. Então ele já demonstra ali certa dúvida em relação ao garoto também, né? Que todos esses personagens já vinham trazendo. Então, nessa próxima cena, né, na cena que se sucede depois disso, o garoto ele vai se ver frustrado, chateado. Então, ele vai se direcionar para a savana para ficar tocando sozinho, para não incomodar mais esses aldeões que estavam reclamando tanto da presença dele. Nessa mata, ele vai encontrar um senhor que está sendo atacado por um animal, né, uma hiena. O animal, a hiena, ele se volta pro garoto, que corre e sobe rapidamente em uma árvore para se proteger também, tá, igual o velho fez, né. E lá em cima, ele fica batucando até que os frutos dessa árvore caiam e acertem a cabeça dessa hiena, fazendo ela correr, né? Ficando brava e se afugentando. O velho, ele vai agradecer essa ajuda prestada, né? Pelo garoto. E diz que esse menino batuca muito bem. O que claramente, né, choca e surpreende o menino. Tanto que o velho até brinca que o menino pergunta muito e repete muito o que ele fala. Então, quando ele fala, nossa, você batuca muito bem, ele pergunta, é sério? E aí o velho fala, é sério. E ele vai falar, é sério? E ele fica repetindo pra tentar reafirmar o que ele tá ouvindo, né? Porque ele tá muito acostumado a escutar as pessoas reclamando dele, do batuque que ele faz. Então o velho vai dizer que, pelas suas habilidades, esse garoto ele é digno de tocar esse tambor mágico. E também é uma coisa que choca o menino, que achava que o tambor não existia até então, que isso era uma lenda. Então, nessa parte do filme em específico, é muito engraçado, porque eles ficam fazendo esse jogo de palavras, né? De, nossa, é sério? Sim, é sério. Você pode tocar o tambor mágico. Nossa, o tambor mágico? Então, eles ficam repetindo para dar ênfase mesmo nessas informações que estão sendo trazidas pelos personagens. Nessa parte, então, o velho diz para ele que não só o tambor existe, como ele está lá pertinho deles e que ele é o guardião do tambor. Os dois, então, eles descem, né, cada um de sua árvore, mas antes de partirem, antes deles irem embora atrás do tambor, o velho diz para colherem as frutas que caíram no chão, pois seria um desperdício deixá-las ali. Aqui entra uma curiosidade muito interessante. Essa árvore em que eles estavam é o baobá, é a maior árvore da África. E o fruto que cai no chão, ele é popularmente conhecido como pão de macaco. Ele é usado para fazer bebidas e massas. E é curioso porque a lenda da criação, né, do tambor na África, né, uma das lendas, tem a ver justamente com um macaco que cai de um lugar muito alto, né, que sabia tocar tambor, né, cai de um lugar muito alto e aí ele passa esse ensinamento para o ser humano antes que ele morresse. Então, isso é muito curioso, que antes deles partirem para ir atrás do tambor mágico, eles pegam essa fruta que é o pão do macaco. Depois disso, então, né, a seguir o velho ele leva o menino até um tambor e ensina a tocar, explica que para ativar os poderes mágicos do tambor é necessário aprisionar o tambor mágico e se deixar aprisionar. E isso é muito, muito bonito de se pensar, né, muito profundo, assim, de como você tem que se ligar, né, à música. No desenrolar do enredo, assim, o mestre ensina o garoto a tocar um tambor com o coração, não só com as mãos. Durante a história, o garoto vai usar o tambor mágico para provar para todos da aldeia que ele sabia sim como tocar o tambor mágico, fazendo todos os aldeões dançarem para provar o seu ponto. Posteriormente, o garoto usa seu tambor para salvar a aldeia dele, que está sendo atacada por inimigos, fazendo-os dançarem para longe.
assim se tornando então o salvador de seu povo. Depois disso, a princesa pede para que ele cure o rei que está morrendo, pois o xamã, feiticeiro aqui, né, não foi capaz de fazê-lo se curar, não foi capaz de curar o rei. O feiticeiro odeia o menino e se mostra fortemente contra a ideia, dizendo que sua música vai acabar matando o rei, coisa que não acontece porque com batuque o rei é curado. Depois da cura do rei, a aldeia é atacada de novo, e dessa vez o xamã está do lado dos inimigos. Eles então destroem o tambor mágico do menino, e quando tudo parecia perdido, a princesa entende uma coisa que todos não haviam entendido ainda. Trazendo outro tambor para o menino, ele começa a tocar novamente, fazendo seus inimigos dançarem. O xamã então é morto e o resto dos inimigos fogem, mostrando que a verdadeira mágica não estava no objeto em si, mas sim no músico, nas mãos e nas coisas que o menino aprendeu com o guardião do tambor mágico. No final, todos comemoram e brindam a melhora do rei, a princesa inteligente e o garoto do tambor por ter salvado a aldeia. Quando nós analisamos as mitologias apresentadas no filme, percebemos que ele trabalha com a ideia de música, dança e narrativa como as forças capazes de transformar o mundo. Essa visão aparece em diversas culturas ao longo da história e ajuda a entender como sociedades diferentes atribuíam o poder simbólico às artes, aos rituais e à transmissão oral do conhecimento. Ao observar a mitologia do filme pela perspectiva histórica, vemos que esse uso da música e da dança como forma de feitiço, entre aspas, ou proteção contra males, não é algo isolado. Em várias culturas, os sons, os ritmos e as narrativas tinham funções espirituais, políticas e sociais. Na Irlanda medieval, por exemplo, existiam os Fílide, uma casta de poetas, sábios e artistas gaélicos. Eles tinham um papel fundamental. Eram responsáveis por legitimar reis, registrar tradições e manter viva a história oral. Assim como nas mitologias africanas, os Fílide não eram apenas artistas, eram guardiões do conhecimento, capazes de influenciar decisões, proteger linhagens e fortalecer identidades culturais. Já na África Ocidental, encontramos uma função semelhante nos griots, figuras muito importantes em países como Mali, Senegal e Guiné. Os griots, eles eram contadores, músicos e historiadores oficiais. Eram responsáveis por preservar genealogias, tradições e acontecimentos importantes através da canção. Eles carregavam literalmente a memória de um povo. Assim como os personagens do filme, os griots mostravam que contar histórias é uma forma de poder, um poder cultural, espiritual e social. Quando comparamos essas tradições, percebemos que culturas muito diferentes compartilham a mesma visão fundamental. A arte, especialmente a música e a dança, não só serve para entretenimento, mas também para proteger a comunidade, conservar a memória, conectar com o espiritual, reforçar as identidades e transmitir os valores e histórias. Essa perspectiva ajuda a entender melhor a mitologia do filme. Ela não está isolada, ela está ligada a uma tradição global que reconhece na arte um tipo de poder, quase que mágico, que atravessa o tempo e faz as culturas sobreviverem. Bom, essa parte a gente resolveu chamar de conto em outros lugares, né? No filme, o que mais chama a atenção é o poder do tambor mágico. Isso não tenho o que negar, né? O que o menino ele consegue fazer com o dom da música, né? Muito além de fazer os outros dançarem, ele utiliza essa habilidade mágica para curar a doença do rei, para afastar os guerreiros inimigos que estão atacando a sua alegria, né, de volta para o povo dele. Então aqui a música e a dança, ela aparece como forma de ritual e como principal meio para afastar os males. Essa narrativa, esse imaginário retratado no filme, ele aparece também em outros filmes e mídias. E a gente resolveu trazer um pouquinho disso para o nosso podcast como uma curiosidade para vocês que estão escutando. O filme, O Conto da Noite, que é o filme que a gente analisa aqui, ele foi lançado em 2012, se eu não estou enganada. Mas
mais recentemente, foram lançados outros filmes americanos, não filmes franceses, né, que nem esse, que trazem essa temática da música ritualística, da música mágica que protege. Eu vou dar o exemplo aqui de 2 filmes, eles não têm nada de comum entre si, mas um deles já dá para fazer uma ligação assim com o nosso próprio filme. Bom, o primeiro filme é também uma animação, se chama Guerreiras do K-Pop, uma animação da Netflix, que lançou esse ano em 2025. Resumindo, traz um trio de garotas que usa a voz para afastar demônios que roubam a alma das pessoas. E é mostrado no começo do filme que elas fazem isso desde um período mais antigo, desde uma antiguidade, assim, até os tempos modernos. Então é um legado, um ritual, né, um método, né, uma maneira, assim, uma tradição que é passada de geração em geração para proteger as pessoas contra os demônios através da voz, que isso inspiraria as outras pessoas a cantarem junto e junto, essas vozes unidas, elas afastariam o mal. O segundo filme é Sinners, ou Pecadores, né? É um filme live action, né? Não é uma animação, que se passa no Mississippi, nos Estados Unidos, no ano de 1932. No filme, foca nessa comunidade de pessoas de origem africanas e como elas usam a música para escapar dos males do dia a dia, da perseguição racial, o sufocamento do preconceito, para que através da dança e do ritmo eles possam se conectar com seus antepassados e se sentirem livres. É interessante trazer que é um período em que a Ku Klux Klan estava ativa no território, né, dos Estados Unidos e caçava essas pessoas negras. E já no começo do filme, o filme ele começa apresentando pra gente essas figuras, os griot, os Fili, os griot são africanos, os Fili que são irlandeses e outros, os firekeepers, né, que são os nativos americanos, que tinham em suas culturas essa figura que, através da música, protegia, curava, afastava os males e mantinha a história, a tradição, né, viva. Então, é muito interessante porque isso realmente é o ponto central desses filmes. E como que isso conversa tanto nesse filme que foi lançado já há mais de 10 anos atrás, né? E como é uma coisa tão presente em tantas, por mais que sejam todos ficções, né? Todas esses filmes sejam ficções, é algo tão presente, inerente em tantas culturas diferentes e diversas, né? Diferentes e diversas. Bom, vamos agora então para a parte mais importante do nosso podcast, né? A perspectiva histórica que a gente pode tirar, né? Analisar do filme. No começo do conto, quando os personagens decidem contar uma história africana, eles escolhem narrar sobre uma bela aldeia no meio do mato, né? Como ao longo da história os personagens não têm nomes, o seu território e o povo deles também não têm, o que a gente pode analisar aqui é quais características dos diversos povos africanos o diretor escolheu juntar e incorporar na narrativa. O filme retrata um povo tribal com uma estrutura hierárquica pré-estabelecida. Aqui eles têm um líder, um rei, e a sua filha, uma princesa. Além das outras figuras com ocupações específicas, né? Tem a pessoa que cozinha, a pessoa que planta, a pessoa que caça, a pessoa que guerreia, né? O guerreiro, o lutador, e o xamã, né? Que é essa figura religiosa, de cura, né? O médico, assim. Esse povo, ele possui agricultura, né? Ele não vive só da caça, ele tem o plantio, e além disso, eles também têm o que a natureza dá para eles, né? Que é a parte da colheita. Como frutas, ervas, essas outras coisas. O povo representado aqui não é um povo nômade, né? Eles têm um território definido, estabelecido, mas eles são um povo com vizinhos
Então, eles sofrem ataques e estão constantes, né, dessas outras aldeias, né? Eles estão constantemente em conflito. Eu não saberia dizer se é um conflito territorial, né, se é para ocupar espaço, mas eu imagino que seja, porque, enfim, não diz o porquê eles estão sendo atacados. Eles apenas estão. Aqui, eu acho que vale ressaltar que eu acredito que por ele ter escolhido uma história, né, para narrar de um povo que tá numa tribo, numa vila, né, no meio do nada, né, como ele fala, no meio do mato, na floresta, isso realça muitos estereótipos, né, e talvez diminua, né, simplifica, né, essa civilização, né, essa ideia de que a gente tem dos povos africanos, né, que eles não são simples, né, longe disso, né, eles são muito ricos em cultura, em conhecimento, tem uma longa história, né, longa trajetória com vários líderes, né, poderosos. Sinto que mesmo ele tendo trazido essa figura do rei, é um líder, então, que ele é, aqui na história, debilitado, né? Ele tá doente, né? Então, ele quase não aparece muito. Então, eu sinto que traz quase que uma imagem da imagem padrão que os europeus estão acostumados a ter dos povos africanos, que é uma imagem, um imaginário do colonizador, né? Esse imaginário criado pelos anos, né, de exploração, né, que a Europa teve sobre a África. Como a gente elaborou mais cedo, a história, ela ela parece ser um apanhado de várias características culturais, né, do continente africano. E eu ressalto aqui 2 pontos importantes que vale o destaque. Primeiro, eu vou trazer então a figura do xamã, né, do feiticeiro. Aqui, ele é representado por uma figura mascarada, com um rosto distorcido, nessa máscara com um rosto distorcido, e coberto por uma roupa feita de palha. Pesquisando, eu achei culturas que usam isso, né? Essa representação com a figura folclórica do Zambeto, que funciona como uma figura guardiã da noite, originária das tradições religiosas do Benin, que utiliza trajes feitos de palha, ráfia e outros materiais para representar espíritos. O uso dessa máscara e traje é para rituais e representam limpeza e proteção. Por mais que esse Zambeto dos Benins, ele seja um espírito que protege o povo à noite e funciona como símbolo de justiça e essa coisa, né? E não como a gente vê aqui de ser essa pessoa que tá ligado com a cura, né? Ainda assim, seriam trajes assim que lembram, né? O segundo aspecto é o uso dos amuletos em torno do corpo do rei doente, né? Então, quando eles entram na cabana do rei, em torno dele, ele tá deitado, né? Em torno dele tem muitos desses amuletos. Eles chamam de amuletos, mas também pesquisando pode ser, quando eu pesquisei aqui, pode ser chamado de fetiches, né? Fetiches traduz para feitiço. E existem vários tipos, né, com vários propósitos, entre eles o propósito de cura, e ele está presente na tradição de vários povos. Para esse último momento, a gente vai trazer um pouco da nossa visão, né, das nossas opiniões em relação ao filme, em relação à estrutura. Na minha opinião, Sabrina, esse filme Contos da Noite, do Michel Ocelotti, ele chama muita atenção logo de cara por causa do visual que ele traz. Então, a silhueta, o estilo do teatro em sombras, essa estética cheia de cores fortes, alaranjadas, um laranja, um amarelo muito forte, o preto, né, muito brilhante. São cores muito fortes que parecem quase um livro de história ganhando vida mesmo, assim, sabe? Essa estrutura de ter vários contos, dos personagens que criam as histórias dentro desse cinema, ele pra mim, deixa o filme bem dinâmico e muito gostoso de acompanhar, sabe? Cada conto tem o seu próprio clima, tem o seu próprio ritmo, mas tudo ainda vai manter essa mesma identidade visual, né? Essa identidade das sombras. E é uma animação linda, muito criativa, muito bem pensada.
Agora, falando de uma forma bem mais pessoal, eu gostei muito do filme. Ele tem aquela sensação de conto de fada mesmo, sendo contado à noite. Sabe, quando você se junta com os seus amigos e vocês contam histórias, e muitas vezes são histórias de terror, o que não é nesse caso. Mas eu percebo uma coisa que o diretor citou em sua bibliografia, né? Que a ideia dele com as animações era justamente essa. Era fazer como se fosse um conto de fadas, né? Com calma, quase como se alguém estivesse te guiando por vários mundos diferentes. Então é essa sensação que me traz. São vários mundos e várias histórias que você pode conhecer. E é um filme leve, né? Feito de uma forma muito leve, que ao mesmo tempo é cheio de significado. Com uma história onde esses personagens eles se superam, eles entendem o seu lugar no mundo. Tem muitas partes onde o personagem é duvidado, é questionado. E ainda assim ele não deixa de acreditar nele mesmo que tenha a surpresa de, nossa, alguém acreditou em mim e agora eu posso fazer o que eu gosto de fazer. É muito interpretação, assim, é uma história sobre persistência, sobre reconhecimento, sobre a importância de você ser você mesmo e de você acreditar nas coisas que você acredita, sabe? Não deixar que as outras pessoas te influenciem, que você deixe de pensar o que você quer pensar e que você deixe de ser quem você é. Agora, particularmente pra mim, assim, foi muito difícil assistir esse filme e fazer esse trabalho em si, né? A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, né, no encerramento. Mas esse trabalho foi muito importante pra gente. Fazer esse trabalho foi muito importante. E eu agradeço, inclusive, a oportunidade que o professor Gustavo nos deu de trazer este trabalho à vida, né? Porque ele era... ele era para ter sido feito com a nossa amiga Juliana. Ela escolheu esse filme e ela gostava muito. E a verdade é que a gente está aqui fazendo isso. E esse filme, ele me remeteu muitas coisas, assim, de realmente acreditar, tipo, que as coisas têm significado, sabe? Que todo mundo tem o seu lugar no mundo, que todo mundo tem a sua importância e que é realmente uma história sobre persistência, é realmente uma história sobre continuar, independente do que aconteça na vida, sabe? Independente se alguém vai te desacreditar ou não. E eu acho que pra mim isso é uma marca muito forte da Juliana na minha vida. Então, assistir esse filme e fazer esse trabalho foi muito difícil, sim, mas também foi muito importante. Porque eu sinto que é isso, sabe? A gente tem uma marca na vida das pessoas e a gente significa alguma coisa para as pessoas. E a gente tem o nosso lugar no mundo. E isso é uma coisa que nunca vai mudar. Ela sempre vai ter uma marca na nossa vida e ela sempre vai ter o lugar dela no mundo para nós. Então, é isso. Foi bem incrível. Eu gostei muito desse filme, eu gostei muito de fazer esse trabalho. E é isso. Bom, na minha opinião, a proposta do filme de fazer, né, a animação que lembra um teatro de sombras é muito interessante. Tipo, porque amplia a nossa imaginação. A gente não vê muitos dos objetos, muitos dos personagens, é só como seria o contorno deles. Então a gente meio que pode imaginar eles do jeito que a gente quiser. Além de, claro, né, ser uma estratégia muito inteligente para poupar recurso na produção da animação, que é uma coisa que a gente viu que o diretor passou por esse sufoco, né, na produção de alguns filmes deles. Então, é uma estratégia muito interessante, tipo, da parte dele para ele poder realizar esse filme, né, ele fazer desse jeito, para poder poder fazer com pouco dinheiro. O que eu acho que chama mais a atenção para esse filme é que ele quebra o padrão de animação que a gente está acostumado. A gente está sempre acostumado com o padrão Disney, né, de animação. Ou talvez as animações japonesas, né, os animes. Mas aqui ele traz algo muito único, muito diferente.
pessoalmente, eu gostei muito do filme. Ele me trouxe uma sensação meio nostálgica de infância, sabe? É um filme divertido, lúdico e que ajuda a, tipo, a se envolver com diferentes histórias, diferentes culturas, sabe? Ele traz isso, é como faz você ter curiosidade e prestar atenção na história. Bom, na minha opinião, o filme ele me surpreendeu de um jeito muito bom. Logo de cara, o visual diferente já chama atenção, mas o que eu mais curti no filme foi como ele consegue te envolver sem nenhum esforço. Cada história te puxa para um mundo novo, mas tudo funciona tão bem junto que nem parece que são vários contos separados. A animação, em geral, ela tem um clima meio mágico, daquele do tipo que você faz esquecer do tempo, sabe? Ele não é um filme que tenta ser grandioso ou muito cheio de efeitos. Ele é bem simples e passa uma sensação boa, quase que reconfortante. As histórias têm mensagens bonitas, mas são contadas de um jeito mais delicado, sem ser muito exagerado ou dramático demais. E quando acaba, fica aquela sensação de ter viajado em vários lugares sem sair do sofá. Bom, pra mim, o Contos da Noite, em especial O Menino do Tambor, é uma animação bem diferente do que nós estamos acostumados, mas bem charmosa e cheia de personalidade. Eu recomendo, vale muito a pena assistir. Bom, a gente vai encerrar aqui agora, então. Para encerrar, eu agradeço todos que escutaram até aqui. Agradeço em nome do grupo, né? Esse trabalho, ele foi realmente um desafio pra gente. Por mais que tenha sido, a gente gostou da proposta, né, de fazer um podcast, é legal a gente fugir da rotina, né, das avaliações da faculdade. E foi muito divertido assistir o filme, gravar, assim, o trabalho não foi tão divertido. Gravar esse trabalho foi a parte mais desafiadora até agora. Durante a produção do trabalho, o nosso grupo, ele ficou desfalcado. A gente perdeu uma amiga muito querida, a Juliana, que estava no nosso grupo, né, para esse trabalho e que escolheu esse filme por ter assistido ele quando criança, né? Ela assistiu esse filme quando era criança e ela sugeriu, então, que a gente fizesse o trabalho sobre ele. Ela se foi, mas ela deixou, né, a saudade e a nossa missão, né, de terminar essa última atividade antes de encerrar o semestre e o ano. Mesmo que ela não esteja mais aqui conosco e que ela nunca teve a chance, né, de realizar esse trabalho com a gente, como ela queria ter feito, a gente encontrou ela em cada segundo desse filme, a gente viu ela em cada parte da pesquisa sofrida para se levantar as informações técnicas dessa animação. Em momentos em que pensar no trabalho doía, onde escrever o roteiro sem chorar foi impossível, persistiu na gente, em nós, né, a vontade de fazer essa homenagem para ela. Por isso eu queria aqui agradecer a ela, dizer que a gente sente muita falta dela e estaremos aqui para sempre, para lembrar dela. Obrigada, Ju. A gente ama você.